Melissa Sue Anderson guardou um segredo durante décadas. Para milhões, ela era Mary Ingalls, firme, graciosa, o coração de confiança de A Casa na Pradaria. Mas por detrás dos vestidos típicos da pradaria e das lições edificantes, ela testemunhou algo muito diferente. Michael Landon, a figura imponente do programa. Karen Grassel, a mulher que ousou desafiá-lo. E um silêncio que durou mais de 40 anos. Para Anderson, o preço foi pessoal. Em criança, teve de lidar com as histórias mais pesadas: cegueira, luto e perda. Enquanto observava os adultos à sua volta a entrar em conflito de formas que as câmaras nunca mostravam, isso moldou a sua carreira e mudou a sua infância. E isso deixou-a a carregar verdades que nunca disse em voz alta, até agora. Então, o que aconteceu realmente entre Michael Landon e Karen Grassel? O que é que Melissa Sue Anderson viu que a manteve em silêncio durante tanto tempo? E por que é que, depois de todos estes anos, ela decidiu finalmente quebrar esse silêncio? O percurso de Melissa Sue Anderson em Little House on the Prairie não começou com passadeiras vermelhas ou fema. Começou com uma aula de ballet. A sua professora reparou nos seus impressionantes olhos azuis e na sua presença subtil e disse à mãe: ela nasceu para as câmaras. Esta simples observação levou-a a anúncios publicitários, participações especiais em séries como A Feiticeira e A Família Brady, e, eventualmente, a uma audição que mudaria a sua vida. Com apenas 11 anos, Anderson entrou numa sala e conquistou o papel de Mary Ingalls, a filha mais velha da família pioneira, que em breve conquistaria o coração da América. Desde o primeiro dia de filmagens, que era diferente das outras crianças, Melissa Gilbert, que interpretava Laura, transbordava energia e abertura. Alison Arngrim, que interpretava Nellie, adorava fazer traquinices. Anderson, por outro lado, era reservada, extremamente composta e profundamente séria em relação à sua arte. O elenco e a equipa técnica viam-na não como uma criança que por acaso representava, mas como uma atriz que por acaso era uma criança. Esta seriedade conferia à sua personagem um peso único. Mary não era apenas uma irmã com tranças. Era fiável, gentil, quase inabalável. Qualidades que Anderson possuía naturalmente. Inicialmente, a atmosfera no set combinava com as histórias inocentes que as câmaras captavam. Michael Landon, interpretando Charles Ingalls, além de escrever e produzir o argumento, deu o mote. Para muitos, foi pai e capitão, criando um espírito familiar que uniu elenco e equipa. Karen Grassel, como Caroline Ingalls, rapidamente se estabeleceu como a matriarca no ecrã e a presença estabilizadora nos bastidores. Juntos, tornaram a família Ingalls credível, não só para o público, mas também para as crianças que cresciam à sua sombra. Mas a harmonia nunca foi completa. Mesmo nos primeiros anos, surgiram fissuras, subtis, mas reais. Grassel começou a aperceber-se de desigualdades. Enquanto Landon recebia um enorme reconhecimento como a força criativa, esperava-se que ela personificasse o calor materno, com pouco reconhecimento para além do salário. Para Anderson, ainda criança, estas tensões adultas não eram totalmente compreendidas, mas ela sentia-as. Apercebia-se quando as conversas se tornavam ásperas, quando os sorrisos desapareciam entre as tomadas, quando o ar em redor de Landon e Grassel carregava um peso que ela não conseguia definir. O seu próprio caminho era diferente. Landon viu algo nela, uma profundidade, uma intensidade silenciosa, e começou a escrever histórias que a desafiavam. Ao contrário das rivalidades fraternais ligeiras ou das travessuras campestres atribuídas a outras personagens, a Mary de Anderson carregava a tragédia. Isto não foi por acaso. Landon confiou-lhe a capacidade de transmitir emoções que a maioria dos atores infantis não conseguia. Nem sempre sabia por que razão os guiões tendiam a ser mais sombrios para ela, mas nunca questionava. Simplesmente entregava o papel. Esta seriedade precoce tornou-se tanto uma dádiva como um fardo. Enquanto o público admirava a força de Mary, a própria Anderson já estava a aprender que representar podia exigir mais do que alegria. O episódio O Senhor é o Meu Pastor, de 1974, deixou isso dolorosamente claro. Embora Laura fosse a figura central da história, Anderson absorveu a atmosfera de luto e culpa no set de filmagens. A morte de um irmãozinho pode ter sido argumentada, mas o luto à sua volta parecia assustadoramente real. Aos 12 anos,
Ela percebeu que a ficção podia ferir tão profundamente como a realidade. Mesmo assim, ela não falou. Não partilhou o preço que pagou por isso, nem o mal-estar que a acompanhou depois. O silêncio tornou-se a sua proteção. Silêncio e a capacidade de se recolher no seu mundo interior enquanto as câmeras filmavam. Esse mesmo silêncio acompanhá-la-ia nos anos seguintes, à medida que as tensões entre Landon e Gracel se tornavam mais visíveis e a própria Mary Ingalls mergulhava em alguns dos arcos mais sombrios da série. A infância de Anderson deixou de ser comum. Foi moldada por longos dias de filmagens, sussurros entre adultos e guiões que exigiam uma dor muito além da sua idade. Ainda assim, manteve a compostura, recusando-se a revelar o que sentia por dentro. O público viu uma Mary Ingalls forte. Nos bastidores, Melissa Sue Anderson absorvia silenciosamente lições que definiriam a sua visão sobre Landon, a sua opinião sobre Gracel e, em última análise, o motivo do seu silêncio prolongado. Michael Landon foi mais do que um protagonista. Em Os Pioneiros, Little House on the Prairie, era o arquiteto, o argumentista, o produtor e o pilar em torno do qual todos giravam. Para o público, era Charles Ingalls, o pai ideal da fronteira, um homem íntegro que guiou a sua família através de todas as dificuldades. No set de filmagens, a sua presença era ainda maior. Escrevia guiões até altas horas da noite, realizava episódios pessoalmente e controlava o ritmo da produção com uma determinação incansável. Para as crianças, especialmente para Melissa Sue Anderson, ele era tanto um mentor como uma fonte de pressão incomparável. Anderson falou frequentemente sobre a orientação que recebeu dele. Tratava-a como uma atriz e não como uma criança, esperando que ela expressasse emoções com a mesma precisão que os adultos que a rodeavam. De muitas maneiras, ela prosperou sob esta atenção. A crença de Landon no seu talento foi um dos motivos pelos quais lhe foram dados os enredos que definiriam Mary Ingalls. Mas havia um outro lado nesta confiança. As suas expectativas eram altas. Exigia compostura, autocontrolo e maturidade de uma rapariga ainda no ensino básico. Desapontar para ele parecia impensável. Karen Gracel, por outro lado, via uma perspectiva diferente. Tal como Caroline Ingalls, era essencial para a imagem de estabilidade familiar da série. No entanto, começou a perceber que o controle de Landon ia para além dos guiões. Decidia que histórias seriam contadas, quem receberia atenção e, crucialmente, quem receberia quanto. Gracel revelaria mais tarde que o seu salário era muito inferior ao de Landon, e até inferior ao que ela acreditava merecer como atriz principal. Para ela, o desequilíbrio não era apenas financeiro, mas sim simbólico de um desleixo mais profundo. Melissa Sue estava no meio do fogo cruzado. Demasiado jovem para compreender completamente as negociações ou os contratos, ela apercebeu-se, no entanto, da mudança de atmosfera quando Gracel se opôs. O calor que envolvia a liderança de Landon podia tornar-se frio quando desafiado. Era generoso, mas também orgulhoso. E aqueles que lhe resistiam corriam o risco de serem marginalizados. Para uma adolescente como Anderson, que dependia da sua aprovação tanto para o seu papel como para a sua confiança, o caminho mais seguro era o silêncio. Ela observava, mas nunca intervinha. Guardava os seus pensamentos para si, mesmo enquanto via a atenção espalhar-se pela sua família na televisão. A determinação de Landon teve um preço para todos. Exigia longas jornadas de trabalho e intensidade emocional dos seus atores. Incentivava as crianças a representarem com autenticidade, colocando-as muitas vezes em cenas que confundiam a linha entre a ficção e o sentimento real. Melissa Sue, escolhida pela sua compostura, tornou-se o instrumento de Landon para alguns dos arcos mais sombrios da série. Ela raramente se opunha, mas o peso era real. Cada tragédia que a sua personagem enfrentava, cegueira, perda, luto, refletia a visão de Landon de um drama que ressoaria no público tanto pela dor como pela esperança. Para Gracel, estas mesmas decisões pareciam muitas vezes um apagamento. Enquanto Anderson era solicitada a carregar enormes fardos emocionais, Gracel viu as suas próprias histórias diminuírem. Sentiu-se reduzida a gestos de apoio, com a sua personagem a servir os arcos de outros em vez de ser totalmente explorada. Aquilo que Landon considerava direção criativa, Gracel via como desequilíbrio. O choque entre eles era inevitável e desenrolou-se lenta e silenciosamente, mas inegavelmente. Anderson, ainda jovem,
absorveu a dinâmica como uma testemunha silenciosa. A intensidade de Landon inspirava-a e assustava-a. A força de Gracel impressionava-a, mas também lhe ensinava os riscos de se manifestar. Cedo aprendeu que o silêncio era mais seguro para a carreira de uma criança, mais seguro para uma rapariga que tentava manter-se firme na sombra de adultos poderosos. Mas o silêncio não apaga a memória. Anderson recorda a pressão. Ela recorda os dias em que a energia de Landon eletrizava o set de filmagens e os momentos em que o seu controlo deixava os outros ressentidos. Ela recorda como a determinação de Gracel abriu fendas na ilusão de uma perfeita harmonia. E recorda como, durante todo este tempo, carregou guiões que exigiam que ela sofresse em frente às câmaras enquanto os adultos travavam batalhas mais silenciosas fora delas. Michael Landon deu a Melissa Sue Anderson oportunidades que poucos atores infantis recebem, mas também deu início ao silêncio que ela carregaria durante décadas. A liderança dele moldou a carreira dela, e os conflitos dele com Karen Gracel moldaram a compreensão dela sobre o preço da sobrevivência em Little House on the Prairie. Para o mundo, Karen Gracel era má, a mãe firme que deu a Little House on the Prairie a sua base moral. No ecrã, era carinhosa, paciente e inabalável. Fora do ecrã, era completamente diferente. Uma mulher a navegar num meio que muitas vezes a subestimava. Enquanto Michael Landon controlava os argumentos e Melissa Sue Anderson carregava as tragédias mais pesadas, Gracel começou a travar batalhas que a maioria dos fãs nunca viu. Gracel tinha formação em teatro, não em televisão. Ela trouxe para o papel uma seriedade que se coadunava com a do próprio Anderson. Mas, à medida que as temporadas avançavam, ela apercebeu-se de um padrão preocupante. As histórias da série centravam-se em Charles, Mary e Laura, enquanto Caroline Ingalls ficava em segundo plano. A matriarca que mantinha a família unida no ecrã foi cada vez mais reduzida a reações, sorrisos de apoio e conforto silencioso. Para Gracel, esta não foi apenas uma escolha criativa, foi um reflexo de como ela, enquanto mulher na indústria, estava a ser marginalizada. O que tornou tudo mais difícil foi o salário. Landon era a estrela indiscutível e, como produtor, ganhava muito mais do que Gracel. Quando ela descobriu a disparidade, confrontou-o. O resultado não foram explosões de raiva, mas sim um distanciamento frio. Gracel descreveu mais tarde como a relação deles mudou, como uma camada de afeto se perdeu. Ela manteve-se firme, mas o preço foi uma tensão que nunca se dissipou completamente. Melissa Sue Anderson, ainda jovem, não ouviu as negociações nem leu os contratos, mas ela sentia o silêncio. Percebia quando as conversas de Landon e Gracel se tornavam truncadas, quando as gargalhadas cessavam, quando o ar entre os planos se carregava de algo não dito. Em criança, não conseguia nomear o que era, mas absorvia aquilo, e continuou a absorvê-lo muito depois de as câmeras terem parado de gravar. Os fãs assumiam que o elenco de Little House on the Prairie era uma família perfeita, e em muitos aspectos era mesmo. Havia afeto genuíno, camaradagem e um propósito partilhado. Mas Anderson e Gracel aprenderam que a perfeição era uma performance. Por detrás do brilho acolhedor da pradaria, Gracel lutava silenciosamente por respeito numa indústria que esperava que ela aceitasse menos. Para Anderson, observar este combate de fora deixou uma marca. O contraste entre as duas mulheres era impressionante. Grace Lee era franca quando levada ao limite. Estava disposta a correr o risco de confrontar Landon, mesmo que isso significasse tensão. Anderson, por outro lado, aprendeu a proteger-se retraindo-se. Ela não se rebelou. Ela não discutiu. Cumpriu o que lhe foi pedido e sobreviveu pelo silêncio. Contudo, ambas as mulheres carregavam fardos que as moldaram. Grace Lee com os seus combates profissionais, Anderson com os emocionais. Anderson reconheceu mais tarde que a presença de Gracel foi importante. Viu como Gracel tentou defender-se, como resistiu a ser reduzida a um papel secundário. De certa forma, Gracel deu-lhe um modelo de força, um lembrete de que o silêncio não era o único caminho. Mas, como uma criança dividida entre a admiração por Landon e a compaixão por Gracel, Anderson sabia que não estava em condições de escolher um lado. A sua sobrevivência dependia de se manter neutra, mesmo enquanto observava a tensão a aumentar. A ironia é que o público nunca viu. Para os fãs, Caroline Ingalls era perfeita. Era paciente, carinhosa e infinitamente solidária.
Mas a atriz que a interpretava negociava, lutava e ficava frequentemente frustrada com a falta de reconhecimento que recebia. Anderson, no seu silêncio, tornou-se uma das poucas que viu os dois lados, a força que Gracel demonstrava em público e a decepção que carregava em privado. Durante anos, Anderson nunca falou sobre o assunto. Ela não se pronunciou sobre as revelações posteriores de Gracel relativas a disputas salariais ou conflitos criativos. Não a contradiz, nem defendeu Landon. Ela manteve-se em silêncio, deixando que outros debatessem o que realmente aconteceu. Mas, por dentro, carregava as memórias de um set de filmagens onde o afeto era real, embora nunca absoluto, onde as lutas silenciosas de Karen Gracel a faziam lembrar que até as mães mais fortes, no ecrã ou fora dele, por vezes precisavam de lutar apenas para serem vistas. E este combate, embora não tenha sido verbalizado na altura, moldaria a forma como Anderson finalmente quebraria o silêncio, não apenas sobre si mesma, mas sobre o que testemunhou entre Michael Landon e Karen Gracel. Em meados da década de 70, Little House on the Prairie deixou de ser apenas um drama familiar ligeiro. Estava a tornar-se algo mais denso, sombrio e muito mais exigente para os atores que a interpretavam. E ninguém a interpretou com mais intensidade do que Melissa Sue Anderson. Michael Landon reconheceu a capacidade dela para conter as emoções sem se deixar abalar. Enquanto outras crianças recebiam histórias de travessuras ou rivalidades escolares, Anderson recebia a devastação. No momento em que Mary Ingalls ficou cega na 4ª temporada, o tom mudou para sempre. De repente, uma personagem outrora definida pela força e serenidade tornou-se o rosto da perda, do sofrimento e da luta sem tréguas. Para uma jovem adolescente, a responsabilidade era imensa. A cegueira não foi uma escolha meramente dramática. Landon insistiu que fosse real, credível e comovente. Anderson passou horas a estudar como retratar a cegueira de forma convincente, praticando gestos, movimentos e a imobilidade de olhos que já não viam. O resultado foi extraordinário. Os espectadores sentiram o mundo de Mary desmoronar-se, mas por detrás da representação estava uma criança a esforçar-se para personificar uma dor que mal conseguia compreender. E não se ficou por aí. Na 6ª temporada, a dor intensificou-se quando Mary e o marido, Adam, perderam o seu bebê recém-nascido num incêndio. Foi um dos episódios mais devastadores que a série já produziu, com as chamas a consumirem não só uma casa, mas também a promessa de uma família. Anderson admitiu mais tarde que o impacto foi devastador. Ela comentou uma vez que, sempre que os argumentistas ficavam sem ideias, alguém dizia: "O que podemos fazer com a Melissa Sue que seja realmente horrível?" Era meio piada, meio confissão. A experiência de Karen Gracel durante estes anos foi notavelmente diferente. Enquanto Anderson interpretava personagens repletas de tragédia, o papel de Gracel reduzia-se frequentemente. Ela confortava, apoiava, transmitia afeto discretamente, mas, nos bastidores, ainda entrava em conflito com Landon sobre justiça e respeito. O contraste era gritante. Uma atriz sobrecarregada pelas emoções, outra frustrada pela negligência criativa. Ambas foram moldadas pelas escolhas de Landon, ambas sofreram de formas diferentes. E Anderson foi quem viu tudo a desenrolar-se do ponto de vista de quem estava no centro do processo. Para a jovem atriz, o set de filmagens tornou-se um lugar onde a ficção e a realidade se confundiam perigosamente. Filmar cenas de cegueira, perda e luto deixou emoções que persistiram muito depois de as câmeras terem sido desligadas. Os atores infantis não possuem as ferramentas que os adultos utilizam para separar a representação da vida real. Anderson não tinha terapeuta, não tinha apoio estruturado, absorveu a tristeza e levou-a para casa. A ironia era brutal. Enquanto a série promovia valores como a fé, a família e a resiliência, a própria Anderson estava a aprender a ser resiliente da forma mais difícil. Aprendeu a chorar sob comando, a esconder os seus sentimentos por detrás do profissionalismo e a manter a compostura enquanto outros se desmoronavam sob pressão. Essa mesma compostura que a transformou em Mary Ingalls também a tornou silenciosa. O silêncio de Anderson não era fraqueza, era sobrevivência. Ela viu o que acontecia quando Karen Gracel se manifestava. A tensão, o distanciamento, o frio silencioso. Ela viu como o controle de Landon podia moldar não só os enredos, mas também as relações, e depois escolheu outro caminho: suportar, entregar e reter. Interpretar Mary com uma convicção comovente sem nunca revelar completamente a sua própria experiência. Mas o silêncio tem os seus limites. Cada episódio trágico acrescentava mais peso.
Cada exigência de Landon reforçava o poder que detinha. Cada conflito silencioso com Grassel lembrava-a de que nem os adultos estavam a salvo do seu controlo. Para Anderson, a mensagem era clara. No mundo de Landon, ou se suportava o fardo em silêncio ou se arriscava às consequências. As tragédias que marcaram a vida de Mary Ingalls tornaram-se a história da carreira de Melissa Sue Anderson. E, à medida que foi crescendo, começou a perceber que carregar esse fardo sozinha era insustentável. Algo precisava de mudar. E, por fim, aconteceu. Durante décadas, Melissa Sue Anderson manteve as suas memórias a 7 chaves. Enquanto ex-colegas de elenco escreviam biografias, davam entrevistas e regressavam às pradarias para reencontros, ela escolheu um caminho mais tranquilo. Não negou o passado, mas também não se deixou levar por ele. Os fãs interpretavam frequentemente o seu silêncio como distanciamento ou até mesmo desprezo. Na verdade, era uma forma de autoproteção. A dor que ela transportou com as tragédias de Mary Ingalls, a tensão que testemunhou entre Michael Landon e Karen Grassel, nada disto foi fácil de revisitar. Mas, eventualmente, Anderson abriu-se e, quando o fez, foi com uma honestidade que surpreendeu toda a gente. As suas reflexões sobre Landon foram complexas. Reconheceu o seu gênio, a capacidade que ele tinha de ver o talento dela quando ainda era criança e as oportunidades que ele lhe proporcionou. Sem ele, talvez nunca tivesse protagonizado as histórias que definiram a sua carreira. Mas ela também admitiu o peso dessas escolhas. Landon, apesar de toda a sua cordialidade e visão, podia ser controlador, exigente e implacável. O seu poder era inebriante e intimidador. Anderson revelou que o silêncio que mantinha perto de si não era acidental. Era necessário sobreviver na sua órbita, proteger-se enquanto entregava o que ele exigia. Os seus pensamentos sobre Karen Grassel carregavam a mesma mistura de admiração e reconhecimento. Elogiava a força de Grassel, a sua capacidade de confrontar questões que outros ignoravam e a sua determinação em ser tratada com justiça. Anderson admitiu ter visto como era difícil para Grassel confrontar a autoridade de Landon. Como o clima se tornou tenso quando ela se recusou a aceitar menos do que merecia. Ela não criticou Grassel por se manifestar. Pelo contrário, ela compreendia e admirava aquilo. Mas, como atriz infantil, não podia correr esse risco. Depois, permaneceu em silêncio, observando uma mulher a lutar pelo seu lugar enquanto outro homem controlava a mesa. Quebrar o silêncio não tinha a ver com vingança ou amargura, tinha a ver com honestidade. Anderson admitiu finalmente o preço que o silêncio lhe tinha custado. A capacidade de se distanciar das intermináveis tragédias de Mary Ingalls. Ao nunca abordar este assunto, ela carregou-o durante mais tempo do que deveria. Falar de Landon e Grassel era uma forma de colocar o peso onde ele pertencia. Não apenas sobre os seus ombros, mas também sobre o sistema que lhe exigia demasiado e dava muito pouco aos outros. Ela também revelou por que deixou Little House on the Prairie após a 7ª temporada. Não se tratava apenas de procurar novos papéis ou de ir além do papel de Mary. Tratava-se de preservação. O sofrimento implacável atribuído à sua personagem tornara-se insuportável, e observar a tensão entre Landon e Grassel apenas confirmava o que ela já sabia. A pradaria não era tão pacífica como parecia. A sua saída foi um ato de sobrevivência, uma escolha para proteger a sua própria paz numa indústria que raramente concedia esse luxo a estrelas infantis. Mesmo ao quebrar o silêncio, Anderson nunca se mostrou cruel. Ela não manchou a memória de Landon, nem diminuiu as batalhas de Grassel. Em vez disso, humanizou ambos. Landon como brilhante, mas imperfeito. Grassel como corajoso, mas ferido. E ela própria, não como a intocável Mary Ingalls, mas como uma jovem que suportou demasiado cedo, e escolheu o silêncio até ser suficientemente forte para... As suas reflexões acrescentaram algo que nenhuma outra voz conseguiria. Landon e Grassel contaram as suas histórias a seu tempo. A de Anderson era a peça que faltava. A testemunha silenciosa que finalmente explicou por que é que o sol da pradaria projetava frequentemente sombras que nunca víamos. E ao quebrar finalmente o silêncio, Melissa Sue Anderson presenteou seus fãs não com escândalo, não com amargura, mas com a verdade. Uma verdade sobre a infância, sobre o poder, sobre a resiliência. Uma verdade que redefine a forma como nos lembramos de A Casa na Pradaria. Melissa Sue Anderson será sempre recordada como Mary Ingalls, a força silenciosa de A Casa na Pradaria. Durante décadas, ela escolheu o silêncio em vez do espetáculo,
a dignidade em vez do drama. Mas quando finalmente falou, revelou uma verdade que os fãs já suspeitavam há algum tempo. A pradaria nunca foi tão simples como parecia. Para mais histórias emocionantes, veja este vídeo.